Bom, igreja, tudo bem? Bem, hoje nós vamos dar início ao nosso estudo bíblico, mas hoje nós não vamos entrar em si no tema, em estudar profundamente as Escrituras Sagradas, não é bem um estudo bíblico, porque o que eu quero te ensinar e o que eu quero conversar com você é algo que tem que ser basilar antes de nós entrarmos realmente na nossa estrutura, tá? Então, nós vamos entender como funciona a estrutura bíblica, um pouco da história, um pouco de como se divide, para que você tenha mais facilidade para encontrar os textos, para buscar, para estudar a Bíblia, tá bom? Então nós vamos falar aí exatamente sobre entendendo a estrutura bíblica, tá certo? Então, qual que é a grande questão aí que nós vamos tratar? É justamente de como funciona, como ela foi dividida um pouco da história, para que você possa entender. É uma aula mais rápida, tá certo? Então vamos lá. A se falar da Bíblia, né, nós podemos dizer que ela é divina, que ela é única, que ela é viva, que ela é completa, que ela é verbal, inspirada e transformadora, né? E aí, basicamente, isso é o que você já conhece da Bíblia. Você sabe que ela é tudo isso, que ela é divina, que ela é única, que ela é viva, que é completa, verbal, inspirada, transformada por Deus. Ah, Bennett, ela foi escrita por Deus? Não, ela não foi escrita por Deus, tá bom? Anota aí. Talvez você saiba, para outros não. Ela foi escrita por homens, obviamente, mas ela foi divinamente inspirada por Deus, beleza? Então, os livros que entraram no cânon bíblico foram daqueles que foram reconhecidos como homens divinamente inspirados por Deus, tá certo? Um detalhe em tudo isso. Por mais que tenham sido homens inspirados por Deus, eles estão condicionados à cultura que existia na época, ao conceito e conhecimento que existia na época, tá certo? O que vai fazer a gente entender a Bíblia e ela ser viva é justamente a interpretação que o próprio Espírito Santo vai derramar sobre você no momento que você estiver lendo, né? Que é o que nós chamamos de palavra revelada, né? Quando um pregador vai, aquele texto que é antigo, ele fala com você, não é simplesmente porque o pregador, o preletor está falando ou criando alguma coisa, mas é porque o próprio Espírito Santo está falando e direcionando você, falando com você através dessa Bíblia, que ela é viva, ela é eficaz, transformadora, tá bom? Vamos lá, vamos seguir. Os nomes que geralmente é usados, né, aí para a Bíblia, quais que são eles? Nós vamos ver alguns que são eles. Escritura, né, o próprio nome que a gente mais usa, acredito eu, assim, é bem habitual, né? Você pode ver aí as referências bíblicas, caso você queira buscar, né? Sagrada também é uma que a gente usa muito. Livro, esse é menos recorrente. Palavra, oráculo, né? São algumas das formas que nós usamos e que nós falamos a Bíblia, né, como nome de Bíblia. Bem, a Bíblia, deixa eu dizer para você aqui, a Bíblia, ela foi escrita em lugares diferentes, em diferentes lugares, né? Obviamente, como foi por pessoas diferentes, em tempos diferentes, elas foram escritas em lugares diferentes, né? Nós vamos ver aí, ó. Em Moisés, por Moisés foi escrita no deserto, Jeremias na masmorra, Daniel na colina e em palácios, Paulo na prisão, né? A maioria das vezes das cartas de Paulo é na prisão, Lucas em uma viagem, João numa ilha, que é a ilha de Patmos, outros em companhias militares, no meio da guerra, e enfim, né? Davi escreveu muitos em meio à guerra, em meio a situações de guerra, tá certo? Vamos seguir. Bem, a Bíblia foi escrita aí em 3 idiomas, basicamente, né? Alguns confundem ou afirmam ser dialetos, mas basicamente vamos trabalhar aí em 3 idiomas. Hebraico, que é o Antigo Testamento, ou judaica, né? Que o povo se refere. Justamente ou hebraico ou judaica, a língua hebraica ou a língua judaica, ou ainda a língua de Canaã. A segunda é o aramaico,
que é uma língua do Oriente Próximo, era a época de Alexandre o Grande, né? Do ano 6º antes de Cristo ao ano 4º antes de Cristo. E por fim o grego, que é o Novo Testamento, que era a língua internacional da época, na época de Cristo, tá certo? Então foram escritas nessas línguas, ou alguns citam até dialeto. Por que é importante você entender isso? Porque a nossa própria tradução, a Bíblia que você tiver, a versão que você tiver, pode exatamente não estar passando o sentido literal do texto. Então, por isso é importante você ter Bíblias diferentes, e quanto menos alterado ela for, menos traduzida ela for, melhor para você entender o sentido mais real e literal possível, tá bom? Então vamos lá. Estrutura bíblica. Vamos falar um pouco sobre a estrutura bíblica. O que você sabe da estrutura bíblica? Como é que ela se divide? Como é que é? Quantos livros tem? Você já fez esse estudo? Você já sabe? Vamos lá, é isso que nós vamos ver agora, tá certo? Bem, o Velho Testamento ela tem sua grande maioria escrito em hebraico, mas alguns textos ou livros escritos no aramaico, que era o que a gente estava falando aí. O Novo Testamento foi escrito todo em grego, apesar da língua oficial dos judeus na época ser o aramaico, tá certo? A Bíblia, como conhecemos, ela é formada por um total de 66 livros, sendo 39 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Cara, você como cristão, você tem que ter pelo menos a ideia e entender de quantos livros tem a Bíblia e como ele se divide. Isso é uma base. Então anota aí, né, que são 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, né? Se você tem dúvida sobre isso, se você não conhece, eu indico você a pegar uma canção que tem da Criança Diante do Trono, né, que é o Ministério Infantil Diante do Trono, que faz muitos anos atrás, ainda quando eu era criança, eu aprendi todos os livros da Bíblia através dessa canção, e a canção é um ótimo modo de você aprender, de você memorizar, tá bom? Então eu indico a você que você aproveite essa canção para memorizar, tá certo? Vamos seguir. Livros apócrifos. Vamos lá, deixa eu explicar para vocês antes de falar quais são realmente, o que são os livros apócrifos. Deixa eu botar até a câmera aqui. O que são os livros apócrifos? Os livros apócrifos são aqueles que não foram incluídos no cânon bíblico, tá certo? Que é a nossa Bíblia de evangélicos, que ela não tem esses livros. Porém, a Bíblia católica já tem, tá certo? Então, para nós evangélicos, esses livros são considerados apócrifos, né? Ou seja, eles não fazem parte do cânon bíblico. Alguns são estranhos, né? Depois você tira um tempo para você ler. Existem alguns que citam como feitiçaria, um método de expulsar espíritos. É estranho, mas dê uma lida, é importante. Outros têm algumas referências interessantes a se tratar de história, para você entender alguns pontos da história, como Macabeus, enfim. Então é importante você ter o conhecimento, tá certo? Quais que são esses livros apócrifos? Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, né, que fala de sabedoria de Jesus, filho de Siraque, ou Sirácide, ou Ben-Sirá. 1ª e 2ª Macabeus e Baruque. E desses também fazem parte as adições de Esté e Daniel, né? Então tem algumas outras coisas, de outras histórias, tem alguns acréscimos em relação a esses livros. Vamos lá em si, agora realmente nós vamos entrar em como se divide a Bíblia. É muito importante que você entenda, que você anote, para que você tenha facilidade em estudar a Bíblia Sagrada. Vamos lá. Primeiro, Pentateuco ou Torá, né? São os livros da lei. Quais que são esses livros? Vamos lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio.
Pentateuco, obviamente, vem de Penta, os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Ao se falar de 5 primeiros, é importante relatar que os livros, eles não estão escritos de uma ordem cronológica, de uma maneira cronológica, tá? Então eles foram organizados de uma outra maneira, não é cronológica. Se você quer entender a Bíblia de uma maneira cronológica, eu vou pegar aqui para que você veja uma opção que você tem, que é essa Bíblia aqui, ó. Tá vendo? Bíblia, ó, a Bíblia em ordem cronológica. Ela é muito interessante porque ela não vai pegar exatamente aquilo que nós estamos acostumados, de começa com Gênesis, Êxodo. Ela não segue essa linha que nós vemos nas Bíblias tradicionais. Ela tenta seguir ao máximo justamente a linha de cronologia, da forma como aconteceram. Então é interessante para você que quer pegar um pouco sobre a história, e você vai ver que às vezes a história faz até mais sentido desta maneira, né? Que é quando você começa a estudar ela pela ordem cronológica. Para você ter uma ideia, ele começa aqui, ó. Não sei se dá para ver, mas ele começa aí, ó, em João, capítulo 1, né? Porque é justamente a história. No princípio era aquele que é a palavra. Depois ele vem sobre Salmo 90, Ezequiel 28. Então, ele pega a Bíblia toda para tentar fazer de uma maneira cronológica. E é muito interessante para você pegar. Tá bom? Então, vamos voltar aí. Olha só. Pentateuco, então, é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Repete comigo aí. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Aí, beleza. Vamos lá, vamos seguir. Quais que são os livros históricos que nós chamamos de livros históricos? Aí que, obviamente, como o nome diz, são livros que contará a história. Esses são 12 livros, tá certo? Que relatam toda a história de Israel, desde a entrada. Vou até acionar aqui para você ver. São 12 livros que eles relatam a história de Israel, tá? Desde a entrada até a conquista da terra prometida, que é Canaã, né? E estes sim estão em ordem cronológica. Eles também estão em ordem cronológica, né? Porque se você perceber, também o Pentateuco, apesar de poder não ser a cronologia certa, ele tem uma história que ela é contada de uma maneira sequencial, né? Gênesis, a criação, a saída do Egito e tal. Então, o Pentateuco, eles estão dispostos em ordem cronológica. A Bíblia toda, não. Tá? A Bíblia toda, não. Mas os livros da lei, que é o Pentateuco, e os livros históricos, sim. Esses estão de uma ordem cronológica. Quais que são eles? Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Tá bom? Anota aí. Vou dar um tempo para você anotar aí. E você pode perceber que justamente ele conta exatamente a história de como aconteceu, a sequência, a descendência, o que o Senhor falou, as alianças do Senhor e como isso foi mudando, né? A gente vê histórias aí de Davi, de Saul, de Davi, a gente vê a história de Elias, de Eliseu, enfim, a história como vem contando. Próximo conjunto que se divide a Bíblia são livros poéticos, tá bom? Ele é composto por 5 livros, sendo estes escritos em forma de cânticos ou literatura poética, né? O povo acha que não tem poesia na Bíblia, é o que mais tem, principalmente quando é sobre declarar quem Deus é. É uma poesia linda. Estes não são organizados, eles não são organizados de uma maneira cronológica, e sim pela sua relevância, tá? Quais que são eles? Jó, o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Tá
bom? Anota aí, são esses 5 livros, que são os livros poéticos. Seguindo, profetas maiores. Quais que são os profetas maiores? Esses são 5 livros, e esses 5 livros, eles relatam a história dos profetas que mais profetizaram na história de Israel, por isso que se trata de maiores, tá? Eles estão expostos em ordem de relevância, né, podemos dizer assim, e não em ordem cronológica, como eu disse a vocês. Quais que são eles? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Né, anota aí. Então toda vez que você for pegar um texto, profetas maiores, saiba que são esses 5. É importante você saber dividir, por isso faz uma anotação, de preferência desenha aí para você ver de uma maneira melhor essa estrutura montada, tá certo? Como a 5ª categoria que nós podemos dividir, temos os profetas menores, são eles: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. São 12 livros, né, que contam a história e ministério de 12 grandes profetas de Israel, tá? Então, se você ver, ele é mais pessoal, ele conta a história e os ministérios desses 12 grandes profetas de Israel, tá bom? Quantos livros tem o Antigo Testamento? Responda para mim aí. Então esses são os livros, é como se divide o Antigo Testamento. Bem, dito isso, como é que é organizado então o Novo Testamento? Então, vamos lá. Nós podemos dividir o Novo Testamento aí, geralmente ele é dividido em 4 grupos de livros. Quais são eles? Os Evangelhos. Quais são os Evangelhos? Você sabe de qual? Vamos lá, vamos falar. Bem, o que são os Evangelhos? Antes de dizer quais são. Ele é composto por 4 livros que eles narram a passagem de Jesus na Terra. Então, o nascimento de Jesus, sua obra, seu ministério, redenção, até sua ascensão aos céus. Né? Quais que são eles? Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você observar, eles contam às vezes a mesma história, mas por ângulos diferentes, né? Porque, como eu disse no início, a Bíblia de Deus, ela foi divinamente inspirada por Deus, escrita por homens, cada um com a sua visão, com a visão daquilo que via. Cada evangelho teve um objetivo, um público a se atingir, tá certo? E nós vamos entrar isso mais pra frente, mais a fundo, mais à frente, tá bom? Então anota aí, segundo grupo, históricos, livros históricos. Só que no Novo Testamento, esse grupo histórico, na verdade, ele se divide em apenas um livro. Ele é apenas um livro que conta a história dos apóstolos e a instituição da primeira igreja cristã na Terra, a igreja primitiva. Então é justamente onde nós temos a referência da igreja primitiva, de como nós devemos agir como igreja. Qual que é esse livro? Atos dos Apóstolos. Você pode ver que até o próprio nome fala sobre isso. Atos dos Apóstolos. Então ele relata os atos dos apóstolos, aquilo que foi feito, o que cada um fez. Terceiro grupo que nós podemos dividir, epístolas ou cartas. Quais que são? Antes de falar quais que são, vamos falar o que são elas. As epístolas ou as cartas, elas foram escritas pelos apóstolos e direcionadas às igrejas de várias cidades, nações e continentes da Terra. Né? São um total de 21 cartas, sendo 13 escritas por Paulo e 8 escritas por autores diversos. Tá bom? 13 delas Paulo que escreveu. Ou seja, isso é muito importante. Vou até aumentar a tela aqui pra gente conversar. É muito importante você se lembrar disso.
As cartas, então Romanos, Gálatas, Efésios, cartas às igrejas dessas cidades, Paulo disse a elas e ensinou a elas exatamente o que aquela cidade precisava, o que aquela igreja naquela cidade precisava mudar, ou precisava agir, ou seja, de maneiras diferentes elas foram escritas para públicos diferentes. Você pode ver que o livro próprio de Romanos, ele é bem rebuscado, o texto é bem bonito, bem trabalhado. Por quê? Porque Paulo era romano e fala justamente aos romanos que era muito culto, muito inteligentes e tal. Então, e você já percebe a outras igrejas que já é um texto mais fácil de entender. Então, quando você for pegar para estudar, para pregar, para relatar alguém, lembre-se disso. Lembre-se que cada um tinha uma maneira de viver, uma maneira de agir, de pensar, e por isso Paulo trabalhou assim, ou também os outros autores assim fez, né? É como se eu fosse falando de Brasília aqui, como se eu fosse escrever uma carta para o povo de Ceilândia. Então, eu vou citar alguns elementos, como a caixa d'água, que o povo de Ceilândia que conhece. Se eu usar tais referências para um povo do Lago Sul, que não conhece Ceilândia, e citar a caixa d'água, possivelmente eles vão ficar perdidos, não vão entender. Então, lembre-se disso. Deixe o Espírito Santo te guiar nelas, para falar contigo através dessas cartas, né? Para que você fale aquilo que o Espírito Santo está te guiando, não simplesmente o literal do texto, tá bom? Vamos seguir. Quais que são essas epístolas ou cartas? Livro de Romanos, que foi justamente o que eu estava falando aí. Essas são vamos falar primeiro das que Paulo escreveu, tá certo? 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, tá escrito Filipenses aí, mas é Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Tá bom? Anota aí. Essas foram as que Paulo escreveu. Tá certo? Na sequência vem as outras 8, que são de outros autores diversos. São elas: Hebreus, Tiago, Pedro, João. Eu tô falando assim porque quando você ouvir a música do Crianças Diante do Trono, você vai entender. 1ª, 2ª, 3ª João, Judas, que são justamente as epístolas ou cartas que são divididos, são justamente esses textos, tá bom? E por último grupo nós temos o livro de Revelações ou Apocalipse, né? E aí é um grupo que na verdade ele é composto por apenas um livro que traz toda a revelação dos últimos acontecimentos da igreja aqui na Terra, tá? Então, obviamente, o livro de Apocalipse. Então, a Bíblia, ela é uma biblioteca de livros muito bem organizada e de suma importância conhecer a sua formação, a sua estrutura, para ter uma melhor compreensão das revelações de Deus. O que eu quero te dizer para encerrar essa aula? Nós vivemos um tempo que as pessoas estão usando os textos separados e distantes para poder falar o que quer ou lançar o que quer e conquistar aquilo que está defendendo. Mas o que você precisa entender? De que nada nesta Bíblia, na Bíblia toda, no cânon bíblico inteiro, pode ser tirado. Você não pode trazer uma referência de tal assunto e romper todos os princípios dos outros textos. Jesus veio e ele veio falando: eu não vim para mudar, mas para dar o seu sentido completo. Então ele veio, cumpriu o que a lei de Moisés estava falando, o que o Antigo Testamento estava falando, e deu o seu sentido completo. Então, quando acontece aquela série, aquela coisa que acontece com Maria Madalena, que o povo quer apedrejar ela e tal, Jesus em momento nenhum deixou de cumprir a lei. O que ele falou é: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, bem, se vocês fazem isso com ela, porque é um pecado, vocês também têm o pecado de vocês e vocês serão o próximo a vir aqui. É isso? É assim que vocês querem agir?
Então Jesus vai ensinando em várias maneiras. Então, lembre-se disso. Lembre-se que ela tem uma estrutura, que o momento que ela foi escrita, ela foi condicionada ali a uma época, mas que hoje ela é viva e real por causa do Espírito Santo, que é o que vai trazer o convencimento, a justiça, o juízo ao seu coração. É o que vai falar com você. Então ela é viva, ela é real, seja texto no Novo Testamento, seja texto no Velho Testamento, ela vai falar com você, é viva e real, independente se isso aconteceu com Davi. O Senhor pode usar o acontecimento com Davi para falar com a tua vida hoje. Mas trate a Bíblia por completo. Entenda, busque, compreenda, busque entender. Tá bom? Deus abençoe. Nós iremos agora criar uma constância nesse nosso estudo bíblico e agora nós vamos realmente nos aprofundar nos estudos, tá? Então é muito importante que você tenha, sem dúvida nenhuma, essa estrutura bíblica para que você não tenha dificuldade de entender a história, o período e por que aconteceu daquele jeito, por que foi falado daquele jeito, tá bom? Deus te abençoe, estamos juntos. Abraço.